comece um conflito ali, até que hajamos assinalado na terra os servos do nosso Deus. Quer dizer, esses anjos já estão ali, esses principados, mas eles não podem atuar para que as nações ali se unam e lancem em escala quase que global uma guerra, porque a ordem é que eles não façam isso enquanto não forem assinalados os servos de Deus na testa. Quer dizer, vai haver uma selagem nesse período aí, onde os servos de Deus vão receber um selo, uma marca de Deus na testa. O versículo de número 4 do capítulo 7 diz assim, ó: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Quer dizer, então João diz que ele ouve quando fala o número que vai ser assinalado dos filhos de Israel, que são 12 mil de cada tribo. Quer dizer, antes que venha essa guerra ali naquela região do Oriente ali, esses 144 mil eles vão ser assinalados, vai haver uma marca que vai ser feita neles para um propósito. Mais à frente eu vou estar falando sobre isso aí. Aí mais uma vez está aqui, ó, aquela região ali do Oriente, norte de Israel, o sul de Israel, oeste de Israel, leste. Está aqui que o sol nascente, o sol nasce na banda leste, lado leste, e se põe no oeste. Aqui é o ocidente do lado oeste de Israel, e aqui o oriente do lado leste de Israel, tá bom? Aqui são os 4 principados que representam as 4 nações que estão ali junto ao rio Eufrates aqui, ó. O principado do Líbano, o principado da Síria, o principado do Iraque, o principado da Arábia Saudita. Lembrando que Miguel é o príncipe guardião de Israel. A gente vai ver isso daqui a pouco em Daniel. Só para você ter uma ideia de quem são esses 4 anjos que estão aqui junto ao rio Eufrates. São 4 principados de cada uma dessas nações aqui, dessas 4 nações. Apocalipse 9, 13 a 19. Quer dizer, nós saímos do capítulo 7, o acontecimento do capítulo 7, e agora nós vamos ver os acontecimentos que João está vendo do capítulo 9. Versículo 13: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Está vendo? Aqui no capítulo 9, João já está vendo que o 6º anjo, né, tá recebendo a ordem ali, ó, tá vendo aqui, ó, a qual dizia o 6º anjo que tinha a trombeta: solta. Tá recebendo a ordem para soltar os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Quem são esses 4 anjos? Os 4 principados que representam aquelas 4 nações: o Líbano, a Síria, o Iraque e a Arábia Saudita. Agora aqui no 9, João está vendo que eles receberam ordem para ser solto. Lá eles estavam retidos, até aqui. Lá eles não podiam incitar os governantes das nações, as nações e os povos para começar uma guerra, porque a guerra que vai ter ia ser num tempo futuro, e ali não podia acontecer isso. É por isso que você, quando olha ali para o Oriente, daqui para trás, você nunca viu uma guerra ali, de maneira que mais de 1/3 das pessoas morreram. Você nunca viu. Por quê? Porque esses principados ali, que estão ali para hora, dia, mês e ano, eles têm uma função, uma finalidade ali, de não deixar os próprios reis, na sua ganância, se matarem, destruírem as nações e os povos. Isso vai acontecer no tempo predeterminado por Deus, que é aqui agora sendo revelado por João no capítulo 9. Eles vão ser soltos. Versículo 15: e foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Pronto, João agora vê que aqueles 4 anjos, aqueles 4 principados que estão ali, né, os príncipes dos principados que estão ali,
eles foram soltos. E foram soltos para quê? Para cumprir-se o que Deus tinha determinado para acontecer naquela região, na hora certa, no dia certo, no mês certo. E o que vai acontecer ali? Vai morrer a terça parte das pessoas ali. E o número dos exércitos cavaleiros era de 200 milhões e ouviu o número deles. Então você vê que João, ele ouve, né, a ordem que é dada aos 6º anjo para soltar os 4 anjos que estão detidos ali junto ao rio Eufrates. Sabemos que esses anjos são príncipes dos principados daquelas 4 nações que estão junto ali ao rio Eufrates: o principado do Líbano, o principado da Síria, o principado do Iraque, o principado da Arábia Saudita. E o que eles vão fazer? Quando eles forem soltos, eles vão incitar os líderes dessas 4 nações. Eles vão fazer uma coalizão, vão formar os 4 um exército, agora que João está vendo aqui, um exército de 200 milhões de soldados. Tá? E vai ser esse exército que vai desencadear ali uma matança naquela região ali, em que vai morrer a terça parte das pessoas. Então João está vendo aqui, ó. Agora ele está vendo o que esses anjos vão incitar ali, o que esses principados vão fazer. Eles vão incitar o coração dos líderes dessas 4 nações, eles vão se unir, vão formar um exército de 200 milhões de soldados e vão desencadear uma guerra ali onde vai morrer terça parte das pessoas. E assim viu os cavalos nesta visão. Quer dizer, João, na época dele, o que ele está vendo? Ele está descrevendo como cavalos porque os cavalos eram os veículos da época de guerra. Tinha cavalaria romana, tinha cavalaria egípcia, os assírios tinham sua cavalaria, então os cavalos eram os animais de guerra que João está vendo para o nosso tempo, os veículos de guerra. Cavalos aqui que ele está vendo para a nossa época são os veículos. Então eu vou transformar toda essa linguagem aqui na linguagem de hoje para a gente facilitar a nossa compreensão, tá? E assim João vê o que? Os veículos de guerra na visão. E os que sobre esses veículos de guerra, quer dizer, ele vê as pessoas que dirigiam, né, os motoristas desses veículos de guerra. E ele vê que esses motoristas, esses que dirigiam esses veículos de guerra, tinham um uniforme, né? Ó, de fogo, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Tá vendo? Ele vê os veículos, ele vê os homens que dirigem esses veículos e o tipo de uniforme diferenciado que esses soldados usam, que pilotam esses veículos. E ele diz assim, ó, e da cabeça dos cavalos, quer dizer, da frente dos veículos de guerra, era como uma cabeça de leão. Quer dizer, ele diz que a frente desses veículos de guerra era como uma cabeça de leão. E de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Quer dizer, João está descrevendo que ele vê esses veículos, que a frente era como se fosse uma cabeça de leão, e o poder bélico, o poder de guerra, o poder de destruição que esses veículos tinham era na frente. Quer dizer, o poder bélico, o poder químico e o poder biológico, os tipos de poderes de guerra que esses veículos tinham. Olha que coisa interessante, só aqui no 17. Ele vê os veículos, vê os soldados que dirigem esses veículos, vê o tipo de uniforme, e ele identifica que da frente desses veículos de guerra que tinham uma aparência de cabeça de leão é que sai o poder de destruição. Versículo 18. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da frente, quer dizer, dos veículos de guerra. O poder de matança que esses veículos de guerra carregam na frente é isso aqui, ó: fogo, poder bélico, fumaça, poder químico, e o enxofre, poder biológico. E sai da frente dos veículos de combate. Versículo 19 diz assim: porque o poder desses veículos de guerra está na boca, quer dizer, está na frente deles. Mas também agora João identifica que também está na parte de trás, na cauda. Quer dizer, o poder de destruição desses veículos de combate
Está na frente, está na parte de trás. Porquanto a sua parte de trás, quer dizer, ele identifica que a parte de trás desses veículos de guerra é semelhante a serpentes e tem cabeça e com ela danificam. Olha o que João está vendo aqui agora. Ele está vendo aqui o poder desses veículos de combate que está na frente deles, mas também tem na parte de trás. E ele diz que na parte de trás desses veículos é como se fosse semelhante a serpente. E ele vê cabeças ali. E essas cabeças danificam. Vamos ver o que é isso aí, tá? Apocalipse 9, do 13 ao 19. Daniel 10, do 12 ao 13. Só para a gente entender a ideia de principado. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer, o anjo que foi enviado a Daniel para trazer resposta das orações que Daniel estava fazendo, ele fala para Daniel que desde quando ele começou a orar, o anjo foi enviado para trazer a resposta. Por que demorou 21 dias? Mas o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do principado do reino da Pérsia, tu vê que todas as nações têm seu príncipe, seu principado. Estamos falando de coisa espiritual. Aqui o príncipe não é o príncipe da Pérsia, não era Ciro nem Dario, não. Aqui é o príncipe do principado, o mundo espiritual, que cada nação tem. Aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, quer dizer, o príncipe de Israel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Percebeu? Houve uma guerra espiritual quando o anjo está trazendo a resposta para Daniel e houve uma oposição do principado da Pérsia e Miguel vem ajudar o anjo para que ele venha trazer a resposta e ele fala dessa guerra espiritual que está tendo ali. Então a gente identifica aqui como existe uma guerra espiritual, o príncipe com o principado da Pérsia e Miguel, que é o príncipe de Israel, veio para ajudar o anjo para que ele viesse trazer a mensagem. E ele diz aqui, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, quer dizer, houve essa guerra até que o anjo pudesse vir a Daniel trazer a resposta. Daniel 10, 20 e 21. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Quando ele voltasse lá para o céu, lá junto ao Senhor, ele enfrentaria a guerra de novo contra o príncipe dos persas, que é o príncipe e o principado. Representa o reino dos persas. E saindo eu, quer dizer, quando ele voltasse, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha que coisa louca. Dois principados aparecem aqui no texto e no contexto. O príncipe e o principado representando os persas e o príncipe e os principados representando a Grécia. E o príncipe representando o poder governamental sobre Israel, que é Miguel. Só para você ter uma ideia como é que é o mundo espiritual. Mas eu te declararia o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, quer dizer, contra os príncipes e principados opositores, a não ser Miguel, vosso príncipe. E aqui a gente vê aí o anjo revelando a Daniel que Miguel, é o príncipe, que guardião de Israel. Então, olha aqui, o príncipe e o principado da Pérsia, o príncipe e o principado da Grécia, e o príncipe com seu poder espiritual que vem de Deus, que é o guardião de Israel, que é Miguel. Aqui agora nós vamos entender a visão que João está descrevendo. Ele diz que ele vê os veículos, os cavalos que ele vê são isso aqui, veículos de combate que ele está vendo. Olha aqui, cabeça como de leão. Da frente desses veículos é que sai aqui o poder bélico, o poder químico e o poder biológico aqui que eles lançam,
as suas armas de destruição. E ele diz que vê também, ó, a parte de trás como serpente, ó, cauda de serpente, ó. E o que que tem aqui? São os mísseis que estão aqui dentro. E só aparece o quê? Só aparece a cabeça da cauda. E ele diz que com essa parte de trás aqui danificam, quer dizer, quando lançam os mísseis, João está vendo isso aqui, ó, gente. Olha que coisa interessante. João está vendo aí, ó, a semelhança desses veículos de combate que está sendo usado muito hoje aqui. É o tipo de veículo de combate que está sendo usado aí na guerra da Ucrânia com a Rússia e na guerra do Israel com Hamas aí, em outras guerras que estão tendo aí, já tiveram, ó. Aqui, ó, a cabeça do cavalo, quer dizer, a frente do carro de combate, como de leão, é aqui que eles têm o poder na frente, sai da boca deles aqui o poder de destruição. E ele também percebe que a parte de trás é como um serpente, olha aqui, ó. E aqui são os mísseis, ele vê as cabeças dos mísseis que saem, e ele diz que esses mísseis aqui que ele vê, que ele não sabe o nome, ele chama isso aqui de cauda de serpente, aqui cabeça como flor de serpente, saem e ele vê isso aqui caindo e destruindo as pessoas. Olha aqui, mais um, tá vendo aqui, ó? Esse aqui já é camuflado, ó. Cabeça como de leão, o poder de danificar aqui na frente, fogo, fumaça e enxofre, quer dizer, o poder de destruição bélico, químico e biológico. E na cauda aqui, ó, tá vendo, ó? Como serpente e a cabeça dos mísseis, que lançam e danificam as pessoas onde eles caem. Aqui, esse aqui então, ó, nossa, tem melhor visão do que essa aqui, ó, cauda e cabeça. Ó, cabeça como de leão, e na frente aqui da boca dele, da frente aqui que sai o poder de guerra, e a parte de trás como uma cauda de serpente. E os mísseis, isso aqui, ó, tudo aqui, vários mísseis aqui dentro. Ele vê tipo que tem cabeça, quer dizer, a cabeça dos mísseis que ele vê. E esses mísseis, quando são lançados, onde eles danificam as pessoas. Olha que coisa interessante. Mais um aqui, ó, cabeça como de leão, poder de destruição aqui na frente que sai, e a cauda como de serpente aqui, ó, cabeça de mísseis. Vários mísseis estão aqui com a frente aparecendo, que ele diz que quando sai danificam as pessoas. E aí, ó, um dos veículos de combate em funcionamento, tá vendo? A frente como cabeça de leão, eles têm um poder de guerra aqui da frente, mas lá na cauda, ó, ele vê como cauda de serpente, como serpente ali, ó. E ele vê cabeças que saem e danificam, tá vendo? Esses mísseis, quando são lançados da parte de trás desses veículos de guerra aí, onde eles danificam as pessoas. É o que João está vendo. Só para você ter uma ideia como é que o negócio é sério. E ele diz que ele vai ver, ó, ele ouve falar, ó, ouviu o número da coalizão dos 4 exércitos: Líbano, Síria, Iraque e Arábia Saudita. Ó. Ele diz que o número são de 200 milhões de soldados. Quer dizer, os príncipes dos principados dessa região ali, os 4 anjos que estão presos ali, que são os príncipes dos principados, quando eles forem soltos, eles vão incitar o coração dos líderes dessas 4 nações. Eles vão fazer uma coalizão, vão formar um exército de 200 milhões de soldados. João diz que vê o tipo de farda que eles estão usando, cor de fogo, cor de jacinto e de enxofre. E eles vão pilotar esses veículos de guerra, que tem a cabeça como de leão, a traseira como de cauda de serpente, e o poder desses veículos para a destruição está na frente e na traseira. E vai ser nesse período que vai desencadear uma guerra ali, pode ser que seja a Terceira Guerra Mundial, pode ser que seja, porque o texto diz que 1/3 das pessoas vão morrer. Não posso afirmar se vai ser em escala global, não posso afirmar que é 1/3 da população mundial, mas eu sei que quando isso acontecer, vai afetar todo o mundo. Então, isso tá para acontecer, porque o rio Eufrates está secando, e estamos caminhando para ver aí, ó, esses reis aí dessas nações se unirem e formarem essa coalizão aí desse exército de 200 milhões, e eles vão desencadear uma guerra ali, vai envolver todos ali, como diz o texto, terra, quer dizer, os líderes
das nações, de povos, mar falando das nações e árvores falando dos povos. Naquela região aí só Deus sabe para onde que vai essa guerra aí, mas ela vai acontecer, pode ser que seja a terceira guerra mundial. Aí aqui só para você ter uma ideia, tá vendo aqui, ó? Aqui é o rio Eufrates, que ele começa aqui na Turquia, Síria, Iraque, ele vem Golfo Pérsico. Aqui é o Líbano, aqui a Síria, aqui o Iraque e aqui a Arábia Saudita. Aqui a oeste, aqui ó, Israel. E aqui o príncipe, guardião de Israel, que é Miguel. Aqui é o lado leste de Israel, o lado norte de Israel, o lado sul de Israel, o lado oeste de Israel. Aqui do lado oeste é o ocidente, o lado leste é o oriente. Esse aqui, ó, em vermelho aqui, vai haver, tem uma profecia que vai se cumprir quando esse rio Eufrates secar, vai criar-se um caminho aqui. Os reis das nações do Oriente vão se unir numa outra coalizão de um exército maior do que esse que vai acontecer aqui. Eles vão marchar contra Israel. É quando o Senhor Jesus destrói isso tudo aí, vai ser lá para frente, tá vendo? Essas 4 nações aqui, quando esses 4 anjos, esses principados aqui, os príncipes desses principados aqui, que representam aqui a nação do Líbano, da Síria, do Iraque e da Arábia, esses anjos, esses principados, esses que estão presos aqui junto ao rio Eufrates, vão ser soltos para cumprir o propósito de Deus nessa região, que no tempo de Deus. E eles vão formar uma coalizão de um exército de 200 milhões e vão usar veículos de matança que tem poder na frente e atrás. Os 4 exércitos formando 200 milhões de soldados com uniforme distinto. Tá? Isso aqui é só para tu ter uma ideia como é que o negócio é sério. Considerações finais a serviço do Rei Jesus Pastorais. Então, meu amado, fica aqui o registro aqui dessa mensagem aí. Sente, ouça. E se você tiver interesse de aprender um pouco mais sobre esses assuntos, entre em contato conosco para que possamos estar aí na tua igreja, né? Em algum grupo de ensino que você tenha, para que possamos estar falando com mais propriedade sobre esses ensinos aí, porque é tempo de nós conhecermos a vontade de Deus através de Jesus, segundo o ensinamento da palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aqui quem vos falou foi o pastor Edson Diniz. A paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, que eu vou estar falando dos 144 mil, aonde eles estão, para onde eles vão e quem são eles, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.